Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre resenha. Objetivos da aula: identificar a função social de resenhas, diferenciando-as de resumo. Compreender e analisar orações subordinadas, substantivas, subjetivas a partir do texto estudado. Você costuma assistir filmes ou séries? Em alguma plataforma, tal, né? Então, como que você faz antes de escolher o que vai assistir? Será que você lê as resenhas antes de escolher um filme? Você tem esse hábito? E você sabe o que é uma resenha? Para que ela serve? Te convido, então, a ler comigo a resenha do Pequeno Príncipe, uma obra clássica de Antoine Saint-Exupéry, né? Então, vamos ler aqui, ó, essa resenha. Olha só. Em pleno dia chuvoso, entre escolhas superproduzidas, uma imagem dourada com um pequeno garotinho loiro de capa chama atenção. A adaptação do clássico livro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, publicado em 1943, para o filme animado dirigido por Mark Osborne. O livro é a obra mais vendida em língua francesa e o terceiro mais traduzido no mundo. A adaptação cinematográfica estreou em telas brasileiras dia 20 de agosto de 2015 por The Little Prince e tem duração de 110 minutos. É incrível como uma história com 72 anos é tão atual. Como a felicidade não material é algo estranho, como o mundo está repleto de individualismo, falta de humor e de pequenos gestos de afeto e carinho ao próximo. Como as crianças estão cada vez menos inocentes e livres. Então, atente para a referência. Está aqui o link. estaçãogeek.com, resenha Pequeno Príncipe. Já leu? Não leu ainda? Saiba que é bem interessante. A atividade 1 é uma cena do livro. Então, eu quero que você levante hipóteses, né? E procure definir o que é uma resenha crítica. Coloquei aqui a imagem para te inspirar. Mas o que será que é uma resenha crítica? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Fez aí que eu sei, eu estava aqui te aguardando. Olha só, te pedi para levantar hipóteses a partir da leitura do texto. Então, o texto que nós vimos aqui é sobre o Pequeno Príncipe. E as hipóteses que você levantou são o quê? Que resenha crítica é um texto que tem por objetivo o quê? Analisar, expor, criticar, elogiar, divulgar uma obra
de cunho social ou artístico, pode ser um objeto cultural, pode ser um livro, um filme, uma série, até mesmo um game ou um show. Então, quando você quer analisar, você faz a resenha crítica. A Netflix sabe mesmo como surpreender seus espectadores. Olha o começo dessa resenha. Sem muita divulgação, disponibilizou em seu catálogo uma série com o nome em espanhol e sem rostos conhecidos no elenco. O que ela não esperava, porém, é que La Casa de Papel fosse se tornar um dos melhores do ano. Lançado ainda em 2017, o seriado prende a atenção do público desde o primeiro capítulo. O trecho acima foi escrito por Paula Ramos e foi publicado no site Poltrona Nerd. Você pode acessar esse site, está aqui a referência, para você ler outras resenhas, tá? Que tem lá também. Olha o resumo. Está disponível na comunidade rock, se você quiser ler na íntegra. Eu tenho aqui, ó. Lançada em 2017, a série La Casa de Papel é disponibilizada pela Netflix e conta a história de 8 ladrões que se trancam na Casa de Moeda de Espanha para realizar aquele que seria o maior roubo da história do país. Sob o comando do professor, quem lidera o grupo e é o responsável por recrutar e reunir o bando. Olha a diferença. Na resenha tem um juízo de valor, né? Tem algumas coisas interessantes para você observar. E no resumo, percebe a diferença? Olha, no resumo ele já conta quando foi lançada, quem são as pessoas que atuam lá. Atividade 2. O que você percebe, então, você vai reler aí a resenha e o resumo, de diferença entre resenha e resumo. Na letra B, o que eu te peço? Presta atenção. Pelo modo como a resenha foi escrita, você teve curiosidade em assistir a série, caso não a conhecesse? Por quê? Faz aí, te aguardo aqui, é rapidinho. Voltei, claro, estamos trabalhando sobre resenha. E eu te perguntei se você percebe a diferença entre resenha e resumo. Então, olha só. A resenha, ela vai ter o quê? Uma opinião sobre a série, enquanto o resumo apresenta os fatos. Será que é verdade? Olha só. No resumo, os fatos. E na resenha? Sem muita divulgação, né? Sem rostos conhecidos. Se tornou melhores. Percebe a diferença no texto? Ótimo. Então, na letra B, eu te pedi assim, pelo modo como a resenha foi escrita,
se você teve curiosidade, ficou curiosinho em assistir a série. Se caso você ainda não conhecesse, por quê? Então, é uma resposta pessoal, mas muito provavelmente a leitura da resenha leve a conhecer a série, já que a análise foi positiva, né? E eu tenho algumas passagens, olha, uma das melhores do ano, o seriado prende a atenção do público desde o primeiro capítulo. Isso já desperta no leitor o quê? A vontade de assistir. Características da resenha. Será que você lembra quais são? Vamos ver então. Ela traz opiniões assinadas, usa adjetivos com frequência, pode ser escrito na primeira pessoa do plural, descreve o quê? Sucintamente a obra analisada, autor, enredo, contexto, elenco, etc. Sucinto quer dizer superficialmente assim. Recomenda o consumo ou não do conteúdo analisado. Então, se for bom, ele vai elogiar, mas se não for bom, prepare-se que a resenha vai criticar ferrenhamente. Pode vir embasada com comparações e outras metáforas. Importante que as resenhas, elas têm que respeitar o trabalho alheio. Então, eu não posso usar palavras de baixo calão, eu tenho que criticar tecnicamente, vamos dizer assim. Atividade 3. Preparado? Vamos lá, então. Observe e comente a seguinte frase. Olha só, a seguinte frase. Conta-se que 8 ladrões se trancaram na Casa de Papel de Espanha. Agora a gente vai entrar em análise. Então, eu quero saber quantas orações há nesta frase. Você vai separar com barras. Lembrando que para achar a oração, o que eu faço mesmo? Localizo o verbo e quem? A locução verbal. Em torno de cada verbo, locução verbal, eu tenho uma oração. Então, você vai separar por barras. Vai perguntar ao verbo e achar quem é o sujeito destas orações. E, por fim, a frase é coordenada ou subordinada. Coordenadas são independentes como os dedos da mão. Subordinadas são dependentes, tá? Tem uma relação de dependência. Não esquece. Faz aí, que eu te aguardo aqui, como sempre. Voltei, claro que voltei. Vamos conferir o gabarito da atividade? Olha só, quantas orações tem na frase? Então a frase é: conta-se que 8 ladrões se trancaram na Casa da Moeda da Espanha. Eu te dei a dica de achar os verbos. Então, conta um verbo, tranca o outro. Com isso, eu tenho 2 orações. Conta-se e a outra oração.
que 8 ladrões se trancaram na casa da moeda de Espanha. Quem é o sujeito? 8 ladrões. A frase é coordenada ou subordinada? Subordinada, por quê? Não é possível escrever as orações separadamente. Quando um período é composto e o sujeito estiver, como aqui, na oração subordinada, eu sei que esse período é uma oração subordinada, o quê? Substantiva, porque está na função de um substantivo que exerce o papel de sujeito, e ela é chamada subjetivo. Ó, o sujeito está aqui 8 ladrões. Quem é que conta-se? 8 ladrões. Percebeu? Então, a atividade 4 agora é para você completar. Conta-se que 8 ladrões se trancaram na casa de moeda de Espanha. Eu quero que você complemente aqui, ó. 2 é a oração subordinada por quê? É subordinada substantiva por quê? E é subordinada substantiva subjetiva por quê? Subordinada, substantiva, subjetiva. Você vai me explicar os 3 porquês disso. Faz aí, dá conta do recado, que eu volto a seguir, conversar contigo. Fez aí? Conseguiu descobrir por que é subordinada, por que é subordinada substantiva e por que tem o nome, sobrenome, subordinada, substantiva, subjetiva? Aham. É subordinada porque uma oração depende da outra para ter sentido. Não posso escrever a segunda oração que fica sem sentido. É substantiva porque tem o valor de um substantivo. E é subjetiva porque tem o valor de sujeito da oração principal. Visto isto, vamos para a atividade 5. Então, eu quero que você assinale agora V para as verdadeiras e F para falsas. Letra A frase é incrível como uma história com 72 anos é tão atual. Faz parte de uma resenha crítica do livro O Pequeno Príncipe. A frase da questão anterior é subordinada substantiva? Em resenhas, obrigatoriamente deve haver assinatura do resenhista? Pensa, analisa que eu já volto.
Voltei conversar contigo sobre a atividade 5. Antes, porém, dá uma olhadinha aqui, ó, retomando, né? Então, quando eu tenho uma oração, conta-se que 8 ladrões se trancaram na casa da moeda de Espanha, eu tenho duas orações. Por quê? Eu tenho o sujeito, 8 ladrões. E a frase, por que é subordinada? Porque eu não posso escrever as orações separadamente, ó. Eu não posso dizer só que conta-se. O que conta-se? Que 8 ladrões se trancaram na casa da moeda de Espanha. Qual é o sentido desse que 8 ladrões? Tem sentido? Não. Então, quando não tem sentido, significa o quê? Que ela é subordinada à principal. Se ela fosse coordenada, eu diria, cheguei, olhei, percebi. Eu posso dizer só cheguei, posso dizer só percebi. Perceba que daí são coordenadas. Como que eu faço? Coordenados são os dedos da mão, ó, um independente do outro. Subordinada é a mão com o braço. Para eu ter o movimento, eu tenho que ter o braço junto. Então, se você usar essa referência que eu estou te passando, você vai entender. Vamos imaginar a sala de aula. Você tem os estudantes nas carteiras. Eles estão o quê? Coordenadamente nas carteiras. Eles são independentes. Então, mentalize. Coordenado é independente. E subordinado depende. Feito isso, olha aqui, ó. A oração subordinada é quando uma depende da outra. Na língua portuguesa, eu tenho vários tipos de subordinadas. Vamos retomar. Eu tenho subordinada substantiva, quando exerce a função do substantivo. Eu tenho subordinada adjetiva e adverbial. Quando eu peço para classificar, eu peço para você deduzir que ela é o quê? Substantiva. Por que ela é substantiva? Porque eu tenho uma oração inteira na função do substantivo. E qual é esta função? Sujeito. Que outras funções eu poderia ter, prof? Você poderia ter na função de objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, poderia ter na função de aposto, que é uma explicação. Então, seriam esses tipos. A atividade 5, na letra A, é para você dizer se é verdadeiro ou é falso. Então, é verdadeiro. É, sim, parte do livro, né, da resenha crítica do livro Pequeno Príncipe. É incrível como uma história com 72 anos é tão atual. Ó, tão atual, dou até um julgamento de valor. Então, ó, quando eu estou dizendo que ela é atual, estou pondo um argumento, uma opinião, eu sei que faz parte da resenha. Fosse só o resumo, que é o contraponto que estávamos fazendo, ela só teria os fatos. O livro tem 72 anos. Fim. Na letra B, a frase da questão anterior é subordinada substantiva? Sim, é uma frase com subordinada substantiva. Na letra C, em resenhas é obrigatório ter a assinatura do resenhista? Falso. O que aprendemos? É possível compreender o que é necessário para se produzir uma resenha crítica e que o período composto por subordinação, no qual o sujeito da oração principal está na oração subordinada, chama-se oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetiva referente a sujeito. Neste vídeo falamos sobre resenha. Espero que vocês tenham gostado e até breve.